Olá, aqui é a professora Samara. Sejam todos bem-vindos à disciplina de poluição do ar. Nesse vídeo, faremos uma introdução à disciplina, introdução à poluição atmosférica. Bom, para contextualizar, mostrar para vocês um pouco da importância da disciplina, eu trago aqui alguns dados alarmantes. Então, segundo dados da OMS, 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar poluído. E isso leva a cerca de 7 milhões de mortes por ano devido à poluição do ar, ou seja, a exposição da população a partículas finas, poluentes que estão no ar. Essas partículas, elas penetram profundamente nos nossos pulmões, também no nosso sistema cardiovascular, e podem acarretar em várias doenças. Entre elas, infecções respiratórias, desde uma rinite até uma pneumonia, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, quem sofre de asma sabe como agrava quando se tem níveis elevados de poluição no ar, câncer de pulmão, os AVCs também, os acidentes vasculares cerebrais, além de doenças cardíacas. E também a OMS alerta que mais de 90% das mortes relacionadas à poluição do ar ocorrem em países de baixa e média renda. Então, países da Ásia, na África, regiões do Mediterrâneo Oriental, Europa e Américas. Bom, então, a poluição do ar ameaça todos nós, no entanto, as pessoas mais pobres e marginalizadas nesses países são as que mais sofrem. Aqui temos as 20 cidades mais poluídas do mundo. Na verdade, aqui só aparecem as 7 cidades mais poluídas, mas depois vocês podem acessar as demais nesse link. Bom, então, onde estão essas cidades? Vejam aqui, na Nigéria, Paquistão, Irã, Arábia Saudita. Depois, quando vocês forem olhar as demais cidades, todas as 20, vocês vão ver que tem muitas cidades do Oriente Médio, da China e também da Índia. Também sempre gosto de destacar essa cidade, Ulaanbaatar, na Mongólia, onde em 2013, 10% das mortes registradas estavam relacionadas à poluição, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Então, essa cidade ela já foi considerada a capital mais fria e poluída do mundo. Então, essa imagem aqui mostra muito bem a situação. A cidade está coberta de fumaça. No inverno, na madrugada, chega a fazer 40 graus negativos. E a forma que a população tem de se aquecer é muitas vezes utilizar fogões, então, através da queima de lenha, de carvão. E para piorar a situação, essa cidade ela está localizada num vale. Então, ela fica rodeada de montanhas. Então, durante o inverno, os poluentes eles ficam confinados, toda essa fumaça na camada mais baixa da atmosfera. Então, dificulta muito, devido ao frio, essa dispersão dos poluentes e acaba levando a poluição a níveis críticos. Também destaco aqui do país essa cidade, Santa Gertrudes, em São Paulo, que apesar de ser uma cidade de interior, ela já foi considerada a mais poluída do país, isso alguns anos atrás. Qual que é o problema aqui de poluição do ar? Essa cidade é o maior polo industrial de cerâmicas do país. Então tem todo um problema de geração de material particulado, de poeira, desde a extração do material, da matéria-prima, do solo, até a chegada desse material até as fábricas. Então, no transporte também gera muita poeira, muito material particulado. Então, os problemas respiratórios na população decorrentes desse material particulado, dessa poeira, são bastante comuns. E aí eu trago aqui algumas reportagens, algumas bastante impactantes, sobre a poluição do ar, algumas mais antigas, outras mais recentes. Essa aqui é de 2017, que diz que poluição do ar mata mais que acidentes de trânsito em São Paulo. Bom, será que a população tem ideia disso? Um acidente de trânsito impacta bastante.
né? Mas e a poluição do ar? Então, tem várias doenças que são causadas ou agravadas pela poluição do ar, mas que a população não consegue fazer essa associação de quanto a poluição do ar é perigosa para a nossa saúde. Essa aqui é de 2011. Poluição do ar em São Paulo equivale a fumar 2 cigarros por dia. De 2017, poluição atmosférica causa mais de 520 mil mortes na Europa por ano. Poluição mata mais de 100 mil pessoas por ano no Brasil, diz relatório. Essa aqui é uma notícia sobre as queimadas que ocorreram ano passado, né, graves queimadas, no Pantanal e também na Amazônia. Então, todo ano, né, a gente tem a disciplina de poluição do ar no segundo semestre do ano e a gente sempre pega nessa época várias notícias de queimadas. Então, um ano é na Amazônia, outro ano no Pantanal, esse ano está ocorrendo na Bahia também, né? Então, aqui ano passado, então, essa notícia está mostrando as imagens de satélite que mostram o avanço da fumaça das queimadas no Brasil. Então, essa fumaça chegou a vários estados do país, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Aqui uma outra notícia relacionada, dessa mesma época, no passado. Chuva preta e dias escuros. Como queimadas no Pantanal e Amazônia podem afetar outras regiões. Então, ano passado chegou a afetar até aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos relatos em vários municípios da chuva escura decorrente das queimadas no Pantanal, da fumaça que chegou até aqui. Essa aqui é uma notícia de 2019 que nos mostra como a poluição do ar é transfronteiriça, não respeita fronteiras. Então, fumaça da África chega ao Nordeste e eleva a poluição do ar a nível crítico. Então, a fumaça das queimadas lá no continente africano viajou, né, tantos quilômetros e chegou até o Nordeste do Brasil. E por fim aqui, uma notícia desse ano, que diz incêndios descontrolados, queimadas descontroladas, né, e acima da média atingem 4 estados e o Distrito Federal. Entenda a relação entre clima e ação humana. Aqui temos um conceito que é a poluição ambiental. Lançamento ou a presença nas águas, no ar e ou no solo de matéria ou energia que podem danificar os usos previamente definidos desses recursos naturais. Usos metabólicos pelo homem, animais, vegetação, comunicação, transporte, combustão, né, que utiliza oxigênio, os processos industriais também. O ar também é um receptor e transportador de resíduos da atividade humana, assim como os nossos rios, né, a água, o ar também é um receptor e transportador de resíduos. E só para mostrar aqui para vocês, né, que a gente tem que ter isso em mente, que os componentes ar, água e solo, eles estão quase sempre interrelacionados. Então, muitas vezes a poluição do ar também está associada à poluição da água e poluição do solo em um determinado local. Então, a gente tem que ter essa visão aqui mais abrangente, né, uma visão de um todo. E aqui um conceito também de poluição do ar: presença ou lançamento no ambiente atmosférico de substâncias em concentrações suficientes para interferir, ó, a palavra importante, interferir direta ou indiretamente na saúde, segurança e bem-estar do homem ou no pleno uso e gozo de sua propriedade. Então, conceito de Nefus, em 1976. Faltou alguma coisa aqui, não faltou? Não somente o bem-estar do homem, mas também do meio ambiente. A função básica do ar é manter a vida, né? Então, portanto, todos os outros usos desse ar, né? Como, por exemplo, a utilização do ar para disposição, para transporte de resíduos, né? Devem sujeitar-se à manutenção de sua qualidade a níveis toleráveis. E aqui nós temos os 5 compostos, né, que significam mais de 90% do problema da contaminação atmosférica. É importante também
né, na introdução hoje, a gente vai falar um pouquinho também sobre a atmosfera, sobre a composição da atmosfera. Então, aqui tem a composição em partes por milhão em volume e em partes por milhão em peso. Então, vejam que 78% da composição é nitrogênio, 20% oxigênio, 9% argônio, daí em menores quantidades vêm os outros gases, né? Então, a atmosfera terrestre é uma mistura de gases, inodora, incolor, formam uma capa delgada ao redor da Terra. O que é uma capa delgada? Uma camada fina, né? Em torno de, principalmente, 800 quilômetros. Ainda não tem um limite bem definido. Alguns estudos chegam a apontar que a atmosfera vai além da Lua. Qual que é a distância da Terra até a Lua? 384 mil quilômetros. Né? Então, tem estudos que mostram que a atmosfera vai ainda além da Lua. Mas o que acontece? A maior concentração dos gases fica onde? Mais próxima à superfície da Terra, né? E a partir que a gente aumenta a distância da superfície da Terra, o ar vai ficando mais rarefeito. Então, vai diminuindo essa concentração dos gases à medida que se afasta da superfície terrestre. Então, a composição dessa mescla, dessa camada, desde o nível do solo até uma altura de 70 quilômetros, é aproximadamente constante, tem pouca variação, tem o vapor da água. E qual que é a importância da atmosfera, né? Tá aqui, ó, o papel de regular a temperatura no planeta. E equilibra, né, a temperatura entre dia e noite. Então, tem o efeito natural, né, o efeito estufa. É por isso que temos vida, né, no planeta Terra, devido a essa atmosfera, a presença da atmosfera. Na Lua, tem temperaturas, né, que variam de mais 200 até menos 200 graus, sendo que a Lua é quase ausente de atmosfera. E além desses componentes gasosos que estão na tabela, tem outros, né, de origem natural, como os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, o dióxido de enxofre, fluoreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, né, que são resultado aqui das erupções vulcânicas, né, o NOx, que a gente chama NOx, os óxidos de nitrogênio são o NO, o óxido nítrico, né, e o NO2, né, que são esses produzidos pelas descargas elétricas durante as tempestades. Então, essa aqui é a origem natural, depois a gente vai ver que tem a origem antrópica também, né, desses compostos. Sulfeto de hidrogênio também, o H2S, que também escapa das acumulações de gás natural e dos vulcões, né. Tem também o ozônio, que é formado fotoquimicamente, então necessita de luz solar, né, para sua formação, a partir do oxigênio, tem também a participação dos óxidos de nitrogênio na formação do ozônio, naturalmente, então, formado fotoquimicamente ou por descargas elétricas, assim como os óxidos de nitrogênio. A gente vai trabalhar bastante com química, é importante que vocês saibam da onde vêm, né, esses poluentes, quais seus efeitos, quais são suas reações na atmosfera, mas a gente vai com calma, tá? Não se assustem num primeiro momento. A gente vai só passar, vai ser só uma apresentação, né, desses poluentes. Ao longo da disciplina a gente vai aprofundar. E além desses, né, compostos gasosos, tem também partículas sólidas e líquidas que também têm origem natural, que vêm de materiais do solo, né, por exemplo, poeira, da vegetação, dos oceanos, né, que são transportados pelo vento e vão para vários locais, né, em diferentes altitudes da nossa atmosfera. Aqui é importante, né, conhecer a composição e as camadas da atmosfera. Na troposfera, então, a temperatura, sim, ela vai diminuindo com a altitude, né? Na estratosfera, ela vai aumentando com a altitude. Na mesosfera, ela vem diminuindo conforme aumenta a altitude, e na termosfera, sobe de novo. Então, depois vocês procurem, acho que na internet tem alguns gráficos mostrando a variação da temperatura
conforme a altitude ao longo das diferentes camadas da atmosfera. Aqui dá para ver mais ou menos aqui a temperatura, só que só aparece aqui a troposfera e a estratosfera. Então, é isso que eu falava para vocês, ó. Aqui a temperatura. Então, aqui, ó, 25 graus a nível do solo, ela vai reduzindo até chegar em 12 quilômetros de altitude, onde termina a troposfera. Quando começa a estratosfera, essa temperatura, ela aumenta, né, conforme a altitude aumenta. Depois vem a mesosfera e você tem um declínio, novamente, né, de temperatura ao longo da altitude. Aí vejam aqui, nesse gráfico da esquerda, ele mostra aqui a concentração de ozônio, tá? Para regiões e latitude intermediária. Então, a concentração de ozônio, vocês sabem que também varia de acordo com a latitude, né? Então, aqui, ó, nível do solo, nós temos menos que 1, deixa eu ver a unidade, menos que 1 vezes 10 na 12 moléculas de ozônio por centímetro cúbico, tá? Chega lá na estratosfera, num determinado ponto, chega a ter 4,5 vezes 10 na 12 moléculas por centímetro cúbico. Então, é a nossa camada de ozônio. Veja que não é como nessa figura anterior aqui, não se tem um limite bem definido, mas sim se tem uma região onde se tem uma maior concentração de ozônio. Também não é somente ozônio que tem nessa camada, né? Tem vários outros compostos, né? Assim como em toda a atmosfera, né? O nitrogênio, o oxigênio, né? Principalmente, o argônio, né? E por aí vai, o hélio. Então vejam aqui, ó, capa de ar onde não existe limite superior perfeitamente definido, como eu falei para vocês, né? Então ainda não se tem um consenso, né, na literatura especializada dizendo para até onde vai a atmosfera, né? Mas se sabe, conforme se aumenta a altitude, o ar vai ficando muito rarefeito, né? Densidade diminui com a altura até confundir-se com a atmosfera solar. 3/4 da massa da atmosfera situam-se nos primeiros 11 quilômetros, 11, 12 quilômetros, né? Ou seja, na troposfera, né? E mais 99% de todo o ar se localiza numa faixa de 40 quilômetros, ou seja, na troposfera e na estratosfera. Então, olhando essa figura aqui, quais são as camadas de interesse na nossa disciplina? Quais camadas nós iremos estudar? A gente vai estudar, pessoal, principalmente troposfera e estratosfera no que se refere à camada de ozônio. Por quê? O que é mais importante no nosso estudo? Principalmente na troposfera, porque é onde ficam o quê? Os poluentes, né? Os poluentes de interesse, né, que afetam a saúde humana, todo o meio ambiente, os materiais, ficam localizados na troposfera. E a estratosfera é interessante para o nosso estudo com relação à camada de ozônio. E vejam ali embaixo, ó, o Monte Everest, 8.000 e pouco, né, metros de altitude, onde nós já sabemos, né, que o ar é bastante rarefeito, né, tem vários problemas à saúde humana já nessa altitude. Então, depois deixar aqui para vocês verem os efeitos da altitude sobre o organismo humano ao longo da altitude. Aqui também algumas definições em poluição do ar, o que são poeiras, fumos, névoas, o que é fumaça, né? Então, para vocês gravarem isso aqui a princípio, lembre que poeiras e fumos estão relacionados a partículas sólidas, tá? Exemplo de poeira, por exemplo, poeira de sílica, né? Que nós temos um problema aqui na nossa região, o problema da silicose nos trabalhadores ali de Ametista do Sul. Eu não sei se vocês conhecem. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer a Ametista do Sul, vale a pena. Fumos, para vocês lembrarem. Por exemplo, quando no laboratório a gente faz a digestão de nitrogênio total quildo. A gente diz que aquele vaporzinho branco, que na verdade não é um vapor, é um fumo metálico, tá? Então, que sai lá na digestão. Quando aquece, o digestor vai a 300 graus e vocês observam a liberação desses fumos brancos, no caso do NTK.
Tá? Então, para vocês lembrarem, fumos têm origem em partículas sólidas. As névoas vêm de gotículas líquidas em suspensão, tá? Da condensação de gases. A fumaça é um tipo de fumo, né, que vem da combustão incompleta de materiais orgânicos, né, como, por exemplo, a gasolina, né? Aqui só uma foto do restaurante ali de Ametista. Eu ainda não conheço, quero conhecer. É subterrâneo, né? Ele fica dentro de uma mina desativada. Muito bonito. Outros conceitos: vapor, gases, aerossóis e catalisador. Bom, gases você sabe, né, que são fluidos como monóxido de carbono, cloro, ozônio. Vapor é uma forma gasosa de substâncias que normalmente são sólidas ou líquidas, né? Como, por exemplo, o vapor da água, a gasolina, o vapor, né? A naftalina também. Naturalmente é sólido, mas tem vapor, né? A forma gasosa dessa substância. Aerossóis, né? Quem já fez tratamento de efluentes, a gente já falou um pouco, né? Sobre aerossóis, que são partículas em suspensão no ar, em forma sólida ou líquida, né? Que a gente fala no tratamento dos esgotos, todo um problema, por exemplo, nas estações de lousa ativados, né? Que você tem uma mistura devido à aeração, né? Micro-organismos, né? Em forma de ficam na forma suspensa no ar, e é um problema, né, de saúde para os trabalhadores. Então, tem que ter cuidado quando você vai, por exemplo, numa estação de tratamento de efluentes, né, com esses aerossóis. E a gente vai usar esse termo também para se referir aqui em poluição do ar a qualquer partícula que está em suspensão no ar, seja ela na forma sólida ou líquida. E catalisador é uma substância que, presente em quantidade na reação química, aumenta a velocidade de reação, né? Isso vocês já sabem, né? Acho que já estão carecas de saber, né, desse termo que vocês veem já desde a química, né? Importante também, vocês vão ler depois o capítulo 1, né? Esse do livro do Lisboa. Tem uma classificação dos poluentes, em poluentes primários e secundários. O que seriam os poluentes primários? A figura que mostra os poluentes, e eles vão estar presentes na atmosfera na mesma forma com que eles foram gerados, né? De uma fonte móvel, de uma fonte fixa, de uma fonte natural, como, por exemplo, um vulcão. Então, aqui, por exemplo, o CO2, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o óxido nítrico, o dióxido de nitrogênio, a maioria dos hidrocarbonetos e partículas em suspensão, né, que a gente também chama de material particulado. E os poluentes secundários são aqueles que são produzidos na atmosfera, né, em que dois ou mais desses poluentes primários, eles reagem, né, entre si ou com os demais constituintes atmosféricos, né? Por exemplo, o oxigênio, né, o O2, com ou sem fotoativação, né? Essa fotoativação pode ser pela luz, né? UVA, UVB, UVC, né? E exemplo, né, desses poluentes secundários são o ozônio, né? As PANs, ácidos, ó, o ácido sulfúrico, ácido nítrico, o SO3, H2O2 para os hidrogênio, né? A maioria dos sais, nitrato e sulfato. Inclusive aqui oxidantes fotoquímicos, né? Como o ozônio e os compostos orgânicos de nitrato, né? Como, por exemplo, o peróxiacetilnitrato. Também sobre a classificação dos poluentes, né? Nós temos gases e vapores e partículas sólidas e líquidas, né? Que aqui inclui as poeiras, os fumos, as névoas e as fumaças. E outra classificação é de acordo com a composição química, que se divide principalmente em substâncias orgânicas e inorgânicas. Aí depois vocês lêem no livro, mas só rapidamente aqui uma exposição rápida, das emissões primárias, poluentes primários, nós temos as partículas, né, o material particulado, nós temos uma divisão em partículas finas e partículas grosseiras.
As partículas finas são aquelas que têm um tamanho, um diâmetro inferior a 100 micrômetros de diâmetro. Essas são um problema, então vocês vão ver, quando a gente estudar a parte de legislação relacionada à poluição do ar, vocês vão ver que nós temos padrões de qualidade do ar relacionadas às partículas finas, partículas com tamanho inferior a 10 micrômetros e inferior a 2,5 micrômetros. São essas partículas finas as que mais causam danos à saúde, tá? Porque elas conseguem penetrar o nosso sistema respiratório. Quando são partículas maiores, o nosso sistema respiratório superior, né, as nossas narinas, a traqueia, consegue reter, né, essas partículas maiores. Mas as partículas menores, elas vão até lá nos pulmões, aí que causam mais problemas de saúde. Então, por isso, o foco no monitoramento é nessas partículas finas, né, que mais trazem problemas à saúde. E elas são, né, como a gente vai ver depois, lá no final da disciplina, que são mais difíceis de remover, tá? Não é qualquer equipamento que se consegue remover essas partículas mais finas. É muito mais fácil remover as partículas, material particulado mais grosseiro, né? Assim como por exemplo, no tratamento de água, no tratamento de efluentes. No tratamento de efluentes, as partículas sólidos maiores, sólidos sedimentáveis, a gente resolve facilmente com um processo físico. Um decantador primário, por exemplo, um tanque séptico, você consegue remover essas partículas, esses sólidos em suspensão, né, sedimentáveis, porque essas partículas maiores, elas têm uma atração gravitacional, eletrostática melhor, então é mais fácil de separar, né, de remover. Com as partículas finas é muito mais complicado. Então, as partículas grosseiras são aquelas maiores que 100 micrômetros de diâmetro e apresentam os mesmos problemas, aqueles citados, só que em grau diminuído. Também temos de emissões primárias compostos orgânicos, como vapores, gotículas, alguns estão associados a odores, alguns a câncer, né? E aqui nós temos os hidrocarbonetos, os compostos orgânicos voláteis, né? Que nós vamos ver. Compostos de enxofre também, tem os óxidos de enxofre, provenientes da queima de carvão, por exemplo, no fundo de petróleo, fundições, né? Que causam vários efeitos à saúde, visibilidade, também efeitos à vegetação, a chuva ácida, né? Formação de ácido sulfúrico, por exemplo. Tem também o problema do H2S, o gás sulfídrico, né, que vem das reações biológicas nas estações de tratamento de efluentes, tratamento anaeróbio, né, que também causa odor, mesmo em baixas concentrações, aquele cheiro de ovo podre, né, é devido ao gás sulfídrico. Também nós vamos estudar. Compostos de nitrogênio, óxido nítrico, dióxido de nitrogênio, amônia, óxido nítrico e dióxido de nitrogênio são provenientes de combustão a altas temperaturas, também de operações industriais. Tem problemas, né, porque são irritantes aos tecidos de vegetais, ser humano, animais também, e relacionam-se com as reações fotoquímicas na atmosfera. Isso aliado a compostos orgânicos voláteis, mais a luz solar, que gera, por exemplo, o ozônio, né, que é um oxidante fotoquímico. E também a amônia, né, como você já sabe, que é tóxica, né, assim como é tóxico lá na água, também é tóxico aqui no ar. Óxido de carbono, né, vocês já sabem, monóxido de carbono, dióxido de carbono, CO2, né, o gás carbônico, né, também conhecido, que vem da queima de combustíveis fósseis, né, também tem, o monóxido de carbono tem efeito à saúde. O problema do dióxido de carbono, ele está mais relacionado ao aquecimento global, né, também a gente vai estudar sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Compostos halogenados, né, que são os derivados de hidrocarbonetos, né, que tem a substituição do hidrogênio por halogênios, né, quais são os halogênios? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Aqui nós podemos citar os clorofluorcarbonos, ou clorofluorcarbonetos, né, utilizados em refrigeração, aerossóis,
que responsáveis, né, pela destruição da camada de ozônio foram substituídos. Hoje se trabalha com os hidroclorofluorcarbonetos, também ainda tem papel na destruição da camada de ozônio, mas ainda é menos. E se busca, né, várias pesquisas ainda buscam outros substitutivos a esses compostos que utilizam cloro, né? O cloro é cloro, bromo também, são grandes responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Além disso, também compostos radioativos, nós vamos ver. No caso das emissões secundárias, né, compostos secundários, eles são gerados na atmosfera, então, a partir dos poluentes primários, também a partir dos constituintes naturais, né, da atmosfera. Vai depender da concentração desses reagentes, a sua reação, né, a produção desses poluentes secundários, depende do grau de fotoativação, de parâmetros meteorológicos, tem também influência da topografia, né, quando eu falei para vocês lá da cidade de Ulaanbaatar, a influência da topografia, se é um relevo mais acidentado, uma cidade cercada por montanhas, vai ter mais problema, né, com poluição atmosférica. Depende também da umidade relativa. Aqui um exemplo de poluente secundário. O SO2, né, que vem, por exemplo, da queima de carvão, mais o oxigênio dissolvido em água, né, leva à formação desse poluente secundário, que é o ácido sulfúrico, né, H2SO4, é uma névoa irritante. Além disso, óxido nítrico, né, que vem dos gases de escapamento, mais oxigênio, tem geração de dióxido de nitrogênio, que vai absorver a radiação ultravioleta, né, UVA, que forma a névoa marrom, né, conhecida também como o smog. Aqui, mais exemplos, né, aqui o dióxido de nitrogênio também com a luz fragmenta, né. Então, aqui você tem a formação do ozônio, a partir disso aqui. O oxigênio aqui, que fragmentou aqui dessa molécula, vai formar, né, vai se unir com o oxigênio e vai formar o ozônio. Quando forma o dióxido de nitrogênio, né, tem um problema, que tem uma série de reações que são desencadeadas, né, a partir do NO2, e tem um principal problema com o ozônio. O ozônio, depois a gente vai ver, é um parâmetro que é monitorado, né, um parâmetro, um padrão de poluição do ar.